Boa noite, pessoal. Vida no trecho de volta. Dessa vez para gravar um vídeo de desabafo, né? Eu gosto muito de política. Apesar de não fazer parte mais do quadro de políticos partidários, né? Eu não estou mais inscrito em nenhum partido, né? A minha última filiação, primeira e última filiação foi no Partido dos Trabalhadores, no PT. Eu me filiei na década de 2000, participei de uma campanha política em 2006 e em 2008 eu me desfiliei e não quis mais participar, né? Eu me decepcionei muito nos bastidores da política, né? A gente, quando está aqui fora, tem uma visão. É uma visão porque a gente não conhece as entranhas dos partidos. A gente não sabe o que está por trás do interesse dos partidos, né? A gente hoje no Brasil tem em torno de 100 partidos. Por aí, né? E quem financia esses partidos é o povo brasileiro, né? A gente, com o nosso suor, com o nosso trabalho, financia todo o serviço público, né? E a gente, na verdade, a gente é patrão e é escravo da política. A gente financia e somos vítimas das decisões dessas pessoas quando conseguem se eleger e chegar no poder. Ao invés de fazerem leis para mudar o país, melhorar o país, fazem leis para retirar do cidadão poder de sobrevivência, né? Foi isso que eu descobri quando eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores e quando me coloquei num cantinho, né, nas reuniões, comecei a analisar o ideal de cada um daqueles que estavam ali para disputar um cargo político, né? Então, o que a gente percebe aí que a luta é por poder e você vê o interesse de fazer pelo povo muito longe, né? Quando está de frente um palanque discursando para o povo, né? É uma cara. Quando está nos bastidores é outra. Isso é todos os partidos, né? Hoje eu não posso falar que foi só o Partido dos Trabalhadores, o PT, partido que eu acreditei, que eu pus muita fé, iria mudar o nosso país, né? Então, assim, hoje eu não faço mais parte do quadro político, não sou filiado a nenhum partido, mas continuo preocupado com a política, né? Porque a política é uma ferramenta de transformação social, né? É pela política que a gente pode governar um município, um estado ou um país, né? Se organizar em sociedade e governar. Só que a gente tem um problema no Brasil e esse problema ele vem de longe, né? A gente está aí comemorando aí os 200 anos de república e a gente, se acompanhar bem isso aí, a gente observa que essa organização ela começou lá atrás, né? E teve uns períodos onde o Brasil pegou uma linha, né, até razoável de organização, mas aí volta a estaca zero e começa tudo de novo, né? Eu estou com 57 anos, eu vivi no período onde o Brasil foi governado por militares, né? E eu, naquela época, eu nunca observei tanta opressão em cima do cidadão brasileiro como eu venho observando na democracia, né? A democracia a gente tem pessoas que acham que a democracia é um sistema que nos dá liberdade, né? Que o cidadão pode falar tudo
e pode fazer tudo, porque vive numa democracia. Na verdade, não é, né? A democracia hoje em dia, o que a gente vê é libertinagem. Libertinagem de todos os lados, né? Quem está no poder oprimindo quem está fora, né? E quem está fora não tem a quem recorrer, né? Me parece que é uma briga de muita gente querendo entrar para fugir de ser caçado aqui como cidadão brasileiro, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu me lembro no último governo militar, né, que teve a participação dos militares, foi o governo de José Sarney, né? Foi um governo, na época, escolhido por junta militar, né? Eu me lembro que quando José Sarney governava, a gente teve um período onde se falava muito em inflação e houve algumas mudanças de moeda, mas o cidadão naquele tempo tinha conta corrente, tinha a opção de aplicar no overnight, no open, né? A caderneta de poupança. A caderneta de poupança naquela época rendia pra caramba, muita gente vendia imóvel, vendia carro para investir em caderneta de poupança. A gente tinha uma correção da inflação, né? A gente comprava e a gente conseguia vender, né? Então o mercado ele funcionava, né? O pessoal fala, a gente tinha uma inflação muito alta, a gente tinha uma inflação alta, mas a gente tinha um mercado competitivo. Você comprava e você vendia, você investia e você tinha retorno do seu investimento em overnight, caderneta de poupança, né? E hoje em dia a gente com a democracia, né, a gente não vê nada disso, né? Naquela época, por exemplo, a gente tinha muito emprego, o Brasil estava crescendo muito. O Brasil tinha ferrovia, crescia em ferrovia, o Brasil crescia em estradas, né? O governo federal investiu muito naquela época, né? E o que aconteceu então para a gente hoje estar nessa situação, né? A gente está numa situação onde as ferrovias, né, que cortavam o estado de São Paulo, hoje está capengando, né? Muitas estradas foi desativada, né? E o que cresceu mais foi a rodovia, né? Com essas concessões, onde a gente tem que pagar um absurdo de pedágio, né? Para poder trafegar por elas. A gente hoje em dia paga um IPVA muito caro, né? E quando você vai sair com o seu carro, você tanto paga um pedágio alto como tem um gasto alto com combustível, né? Então, tudo isso aí que eu estou falando, na época dos governos militares, a gente não tinha. O combustível era barato, as estradas não tinham essa exploração, né? As ferrovias, você viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro por meio de ferrovia, você ia para o interior por meio de ferrovia, era barato, né? Então, assim, o que está acontecendo? O pessoal falou que a democracia ia nos dar liberdade, né? Que a democracia ia melhorar para o cidadão, né? E não é isso que, na verdade, se você observar, não é isso que você vê. O que a gente vê é muita exploração por parte do poder político, né? Em cima do cidadão, do contribuinte. Olha só o que aumenta de impostos, de arrecadação de impostos a cada ano por parte dos governos. Tanto faz ele o federal, o estadual e o municipal. Os caras batem recorde em arrecadação de impostos, né? Os caras querem dinheiro, aumenta o imposto sobre combustível, aumenta o imposto sobre alimento, aumenta o imposto sobre o carro usado. Aconteceu isso aqui em São Paulo, né? O governo ele tenta corrigir isso aí, mas aí tem um grupo que não quer deixar. A gente teve recentemente os partidos de esquerda que entrou contra uma medida do Bolsonaro para reduzir os impostos de produto industrializado. E aí o ministro, né, acabou aquele ministro lá, aquele que está em polêmica aí, como que é o nome dele, meu Deus, agora me falha o nome do homem, mas todo mundo sabe quem é ele, é aquele que você não pode falar um A que ele já te censura, né? O Alexandre de Moraes, né? Então, assim, você não pode, nesse Brasil, ter a liberdade que você tinha na época dos governos militares. O pessoal fala em ditadura no Brasil, ditadura a gente vive hoje.
Hoje o Brasil vive uma ditadura, né? Tem gente que não enxerga isso aí, acha que a liberdade de poder ficar num barzinho, bebendo a noite inteira, usando droga, fumando maconha, usando cocaína, acha que isso aí é liberdade, isso é libertinagem. E é o que mais cresce no Brasil, é esse tipo de coisa. É direito que foi uma promessa da democracia, o cidadão não teve. Hoje nós temos mais dever do que direito, né? Então, assim, a gente está às portas de uma eleição aí, tá para acontecer uma eleição. E a gente tem um candidato que já foi presidente da República, que tem uma história de corrupção tremenda, tanto no seu primeiro e segundo mandato, quanto no mandato da sucessora, que foi a Dilma Rousseff, né? Uma história de corrupção, quebrar a Petrobras, quebrar a Previdência Social, né? E agora estão querendo voltar ao poder. E aí, às vezes, me perguntam assim, e aí, você já tem uma opção em quem vai votar? Eu, na verdade, gente, se eu tivesse a opção de não votar, eu preferia não votar. Porque o sistema já deu para a gente perceber, já deu para a gente entender que a nossa democracia ela é fraudulenta, né? A gente não pode, nem sequer, né, com a pressão desses ministros da Justiça, falar do sistema. Mas só que esse sistema não é maior que o povo. Esse sistema não é maior que eu, né? Eu busco, eu luto pela minha liberdade, eu não vou deixar de falar desse sistema enquanto eu estiver vivo. Enquanto o Brasil tiver um sistema chamado de democracia, como esse sistema que governa o nosso país, o Brasil não vai para frente, o Brasil não cresce. Por quê, gente? A gente financia todos esses partidos. Tá? Quando esses caras entram no poder, esses caras têm seus gabinetes, têm seus funcionários, né? Recebem uma verba de gabinete. E quem financia esses camaradas somos nós. Quem financia as prefeituras somos nós. Quem financia o governo do estado somos nós. Quem financia o STF, o Supremo Tribunal Federal, somos nós, né? Quem financia o sistema eleitoral somos nós. E nós somos os únicos prejudicados até hoje no sistema democrático. Tá? Eu tenho orgulho de ver gente como os argentinos e ver gente como os chilenos lutando para mudar o sistema político dos seus países. Né? A gente está vendo a Argentina lá brigando contra esse sistema. A gente vê o Chile, que vai ter um plebiscito amanhã, né, em busca de uma mudança do sistema. E aqui no Brasil a gente está aí com 25 anos de democracia e cada dia está pior. A gente vai ter essas eleições agora, né, todo mundo na imprensa defendendo a democracia. O que essa democracia tem feito por nós? Nós temos sofrido um golpe atrás do outro. O primeiro golpe que a gente sofreu na democracia foi aquela mudança de moeda lá, onde o governo Collor tomou as nossas cadernetas de poupança. Depois criaram um crédito para nós aí, né, onde você compra uma casa, paga duas, compra um carro, paga dois. Depois que recolheram o nosso dinheiro, o nosso poder de compra que estava guardado nos bancos. Então, o que o brasileiro está ganhando com essa democracia? Entra ano e sai ano e você não vê ninguém se levantando com uma proposta digna. Dá até vergonha você assistir o debate desses candidatos na televisão. Entendeu? Os camaradas usam a miséria, né, do país para tentar se eleger. Né? Olha o que os ex-presidentes aí que tiveram escândalo de corrupção, tiveram preso. Né? Eu falo os ex porque eu incluo os sucessores deles, que faz parte também. A outra foi caçada no impeachment lá. Mas olha só o que eles fizeram com o Brasil. Acabaram com a Previdência Social, acabaram com a caderneta de poupança, acabaram com o trabalho. Né? Olha quantos milhões de desempregados ficou no final aí dos 16 anos de governo do PT. Né? Acabaram nossas estradas de ferro. Né? Investe hoje, sim, investe em estradas que rende para eles taxa de pedágio para eles ganhar dinheiro. Eu viajei agora para o interior, né? Gastei uma fortuna aí, tem período, tem trechos de estrada aí
lá perto da minha cidade, lá, que você à noite não dá para dirigir, porque não tem condição a estrada, você não consegue visualizar a estrada, porque não tem iluminação, tudo no escuro, tudo escuro, né? Então, qual foi o investimento que nós tivemos nessa democracia? Eu não vejo investimento. Criaram aí um monte de estatuto aí para tirar poder do cidadão, tá? Criaram o estatuto do desarmamento para desarmar o cidadão e tirar poder de reação do cidadão. Criaram o ECA para tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. Tem muita coisa ainda que acaba influenciando e enfraquecendo o cidadão brasileiro, o trabalhador. Então, gente, a gente vai ter uma eleição e a gente tem aí um quadro de candidato, né? E vocês não tenham a esperança de ver o Brasil mudando com esse quadro que está aí. Se vocês estiverem pensando em mudar, pelo que eu conheço da história do Brasil e pela história dos últimos que governaram o Brasil, a melhor coisa que se faz agora é não mudar. Eu não posso dizer para vocês que não vá às urnas, não votem, porque se a gente não votar, vai voltar ao poder aquele que teve aí 16 anos e que afundou a Petrobras, que afundou a Previdência Social, que afundou o nosso Brasil, dando ração pro povo, criando bolsa aí, família, bolsa disso, bolsa gás, bolsa não sei o que, criaram um monte de bolsa. E de onde saía o dinheiro dessas bolsas? Da Previdência Social. E aí o trabalhador que trabalhou, que contribuiu para ter a sua aposentadoria, hoje teve que ter o seu tempo de contribuição aumentado, a sua idade aumentada, para poder segurar dinheiro na Previdência. Então, gente, que democracia é essa? Isso é um sistema do demônio. Eu costumo falar que democracia é sistema do demônio, tá? Que oprime o povo, que valoriza a libertinagem, onde os valores se invertem. Hoje em dia, os valores eles estão invertidos, né? Então, assim, eu estou aqui desabafando porque eu estava agora deitado ali na televisão, não sei nem se eu estava acordado ou se eu estava sonhando, mas eu estava ouvindo o José Luiz da Atena, né, que é um outro também que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, mas às vezes eu assisto para poder peneirar alguma coisa e pegar alguma coisa para poder fazer comparação, né? Ele estava falando dos aumentos que teve, né, para poder enriquecer os investidores, né, na Petrobras, né, esse pessoal que comprou ações, que vive de ações, né, principalmente são fundos americanos, né, e aqui no Brasil são pequenos investidores, pessoas pequenas, pessoas pobres, né, mas na verdade o pior sobra para o povo, né, que é um aumento atrás do outro, né. Então a gente vê uma situação dessa, a gente se revolta, né? E eu tô cada dia que passa mais revoltado, porque pra gente não sobra nada. Tem aí esses candidatos para nós votar e sinceramente não dá nem vontade de assistir esse debate, porque eu já tô cansado de ouvir lorota. É só lorota, né? Então mudar para quê? Mudar para pior? Se o Brasil mudar agora, vai mudar para pior, né? Então assim, eu pelo fato da gente já ter tido governo militares e, na minha opinião, a gente ter bons resultados nos governos militares, eu escolhi o atual presidente e vou confirmar meu voto nele para ver se a gente mantém o Brasil sem corrupção, porque até agora a gente não está vendo escândalo de corrupção, apesar das últimas a gente teve aí uns acordos de governo que eu achei desnecessário, mas para poder se aprovar leis a gente precisa de voto, então o Centrão acabou entrando no governo para apoiar o governo, então tem muita gente do Centrão que não é favorável ao Brasil, mas a gente precisa às vezes se aliar para ter força. Então eu, apesar de eu não concordar com isso, a gente ainda tem mais futuro continuar no governo que a gente está. Então tomem muito cuidado agora nessas eleições, porque o Brasil, para ser um país de terceiro mundo, ele passou por essa pandemia até com certa facilidade. A gente está vendo países ricos como
a Itália, a Alemanha, Reino Unido, né? Estados Unidos, né? Já falei, a Europa em geral. A gente viu que esse pessoal rico, pessoal de condições, estão passando por situações, eu acho que para ser países de primeiro mundo, deveriam estar bem melhor que o Brasil. Então acho que o Brasil passou muito bem. O PIB do Brasil até cresceu, né? Então eu acho que a gente deve pensar muito bem nessas eleições, porque a gente pode dar alguns passos atrás e voltar a descer. O Brasil voltar a decrescer, né? Então a gente precisa crescer, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu não vejo nada de bom no nosso horizonte. O que tem aí é melhor você fechar os olhos e olhar para frente e seguir com o governo que está, né? Então, assim, é um desabafo. É um desabafo que eu estou postando para vocês. Eu espero que a gente consiga se manter com esse governo que está aí, porque eu já vi alguns flashes assim de algo novo que pode vir por aí, né? Mas o que eu acho que ainda mudaria o Brasil e a gente precisaria para mudar esse país seria uma mudança de sistema político, né? A gente teve uma reforma trabalhista que o trabalhador perdeu muito, né? E a reforma de tributos também, até aqui, não funcionou no Brasil, porque o governo, cada dia que passa, arrecada mais e o cidadão paga mais. Então, essas coisas eu acho que não vai funcionar. Eu acho que o Brasil, para poder mudar, tem que ter uma reforma política, tem que ter uma mudança de sistema político. Eu sou favorável, sim, né, a um sistema mais econômico, né, onde a gente tenha menos gente no poder, onde o brasileiro tem que pagar menos para poder administrar o país. Hoje em dia a gente tem lá em Brasília 81 senadores, né, 513 deputados, né, tem o STF que quando quer aumentar o salário dele aumenta numa canetada de madrugada. Assim é com os deputados, assim é com o senador, né? Assim é com todos os políticos brasileiros, seja vereadores, seja deputado estadual, deputado federal, senador, né? Eles decidem o salário deles por eles mesmos, a hora que eles querem, de preferência de madrugada, quando a imprensa e o povo estiver dormindo. Então esse sistema precisa mudar. Quem deve definir o aumento do servidor público é quem financia ele, é quem paga, é o povo, né? A gente precisa criar um conselho financeiro e fiscal, né, a nível federal, para regular o salário dos políticos, para regular os impostos que devem ser cobrados do cidadão em todas as esferas, estadual, municipal e federal, né? Porque não é possível o político definir o salário dele, decidir quanto que ele quer ganhar, sendo que quem paga é o povo. Então o Brasil precisa mudar de sistema. Enquanto não mudar esse sistema, a tendência é a gente ir para o brejo, né? País rico é povo rico. O brasileiro, cada dia que passa, está mais pobre. O dinheiro está concentrado na mão de poucos, né? Então, assim, esse desabafo meu é mais nesse sentido, para abrir a mente de quem vai votar agora. Pense bem quem vocês vão votar, porque a gente pode dar uns passinhos para trás, dependendo da escolha de cada um de vocês, tá bom? Eu vou gravar mais vídeo desse conversando com vocês, porque eu não estou gravando vídeo para o canal. Então é uma forma de eu estar mantendo o canal na ativa, tá bom? Então, ó, Vida no Trecho com mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre política, é um desabafo. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe, curte, se inscreva no canal para fazer o nosso canal crescer, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.